Bom, boa tarde, queridos e queridas. Vamos então à nossa aula de cilindros. Vocês desculpem, a voz não está muito boa, que eu estou com machucada na boca, então está um pouco ruim de falar, viu? Então vocês perdoem aí o áudio. Vamos lá. Aqui a gente começa com uma curiosidade que é bem importante e que tem muito a ver com o que eu digo a respeito de proporcionalidade. Então aqui fala o seguinte, olha, tem aqui essa foto, né, dessa mulher gigante, e aí fala assim, quebrando a balança ou as pernas. Imagine uma mulher com 1,60 m de altura e 60 kg de massa. A gente sabe que, na verdade, né, no dia a dia a gente fala em peso, mas isso está errado, porque, na verdade, o que a gente mede é a nossa massa. Então, 60 kg de massa. Se sua altura aumentasse 10 vezes, sua massa aumentaria 1000 vezes. Por quê? A massa tem a ver com o volume. Então, a massa, tal qual o volume, ela é proporcional ao cubo da medida linear. E a altura é uma medida linear. Então, se a altura aumentar 10 vezes, cubo de 10 é 1000. Então, a sua massa, assim como o seu volume, aumentaria 1000 vezes. E aí, vamos pensar, será que os seus ossos aguentariam 60.000 kg? Porque esse 60 vezes 1000, né? 60.000 kg? Com certeza não, pois a área da seção transversal dos ossos aumentaria apenas 100 vezes. Aí olha só o que fala aqui, fala sobre a área. Então observa, ó, aqui a gente tem a altura, se a altura aumentar 10 vezes, a massa aumentaria 1000 vezes, porque a massa é proporcional ao cubo da medida linear, enquanto que a área é bidimensional. E se a área é bidimensional, ela é proporcional ao quadrado. Então aqui, ó, a massa é proporcional ao cubo, enquanto que a área é proporcional ao quadrado. Então, a área da seção transversal dos ossos aumentaria apenas 100 vezes. Dessa forma, não suportaria toda a sua massa. Provavelmente, por não suportar a própria massa, a mulher gigante cairia no chão com as pernas quebradas. Então, quer dizer, o interessante daqui é a gente perceber a questão da proporcionalidade, né? Porque a gente tem a tendência de achar que se alguma coisa aumentar 10 vezes, todo o resto também vai aumentar 10 vezes. Não é verdade. Aquela coisa, a medida linear não é proporcional à medida bidimensional ou à medida tridimensional, né? A bidimensional, como ela é bidimensional, é proporcional ao quadrado. E a tridimensional é proporcional ao cubo daquilo. Bom, isso foi só uma curiosidade. Aí aqui a gente começa de fato com os nossos cilindros. Definição: sejam alfa e beta dois planos paralelos diferentes. Se a gente tem uma reta S secante a esses planos, secante é que está interceptando os dois planos. E um círculo C de centro O, que está contido em um desses planos, que é o alfa. Consideremos todos os segmentos de reta paralelos a S, quer dizer, paralelos a essa reta secante, de modo que cada um deles tem um extremo pertencente ao círculo, que está em um dos planos, e o outro pertencente ao outro plano, né, que está paralelo a ele. Chama-se cilindro o sólido formado pela reunião de todos esses segmentos de reta. Isso está representado aqui nessa figura. Observem aqui embaixo, a gente tem um plano amarelo, que é o plano alfa. Ó, aqui, tá vendo? Aqui está desenhado um plano alfa. E aqui, paralelo a ele, a gente tem o plano beta. Aí, o que acontece? A gente tem o círculo C, que está aqui sobre o plano alfa. Círculo C de centro em O. E aí, a gente tem aqui a tal da reta secante S, ó, tá vendo aqui a reta secante? Vamos fazê-la aqui em outra cor. A gente tem aqui a reta secante, que intercepta o plano alfa aqui nesse ponto, ó. É que ela continua, o alfa não, perdão, o beta, aqui ela continua, intercepta o alfa e sai aqui embaixo. Aí o que acontece? Todas as retas paralelas a essa, que estão sobre essa circunferência aqui e que interceptam o plano de cima,
Isso, a união disso tudo é que forma o nosso cilindro. Observe que esse cilindro daqui da figura ele não é reto, né? Ele é oblíquo. E aí vamos então ver os elementos de um cilindro. Então, olha, aqui a gente tem primeiro um cilindro que é reto e aqui a gente tem um cilindro oblíquo. A gente observa o seguinte: o cilindro ele possui duas bases que são círculos. Essas bases são paralelas, portanto esses círculos são congruentes, quer dizer, são dois círculos iguais. Círculos congruentes. O eixo é o segmento de reta que liga os centros desses círculos das bases do cilindro. Então, o eixo ele liga o O ao A', independente do nosso cilindro ser reto ou do nosso cilindro ser oblíquo. A superfície lateral é o conjunto de todos os pontos do espaço que não estão nas bases e que são obtidos pelo deslocamento paralelo da geratriz, sempre apoiada sobre a curva diretriz. Quer dizer, aqui é dito de uma forma complicada, mas na verdade o que a gente observa é que esse nome já é autoexplicativo, né? A superfície lateral do cilindro. Aqui nesse primeiro cilindro é isso que está pintado em azul. E aqui no segundo isso está pintado em amarelo, a superfície lateral. Quer dizer, o cilindro excluindo as duas bases, né? A altura é a distância entre os dois planos paralelos que contêm as bases. Aqui a altura, quando o cilindro é reto, o comprimento dela é o comprimento do próprio eixo, enquanto que se o cilindro for oblíquo, observe que a altura aqui é menor do que o eixo, né? Seção meridiana é importante. É uma região poligonal obtida pela interseção de um plano vertical que passa pelo centro do cilindro, a interseção do plano vertical com o próprio cilindro. Ou seja, imagina a gente pegar qualquer um desses dois cilindros e interceptá-los, quer dizer, cortá-los por um plano que passa pelos dois centros das circunferências. E, consequentemente, esse plano é perpendicular às bases. A interseção desse plano com cada um dos cilindros é o que a gente chama de seção meridiana. No caso do cilindro reto, a seção meridiana vai dar um retângulo. No caso do cilindro oblíquo, a seção meridiana vai dar um paralelogramo. Olha aqui, ó, deixa eu assinalar aqui. Olha só, no caso desse cilindro reto aqui, a seção meridiana é esse retângulo. Esse retângulo está lá dentro do cilindro, né? Porque ele está passando pelos centros das bases. Enquanto que no cilindro oblíquo, a seção meridiana, aqui, ó, é esse paralelogramo. Esse paralelogramo de cá. Classificação. No cilindro circular reto, as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases. Esse tipo de cilindro é também chamado de cilindro de revolução, pois ele é gerado pela rotação de um retângulo, né? Imagina que se a gente rotacionar, tá vendo? Aqui, olha, no cilindro reto. Aqui é o retângulo que gera esse cilindro. Ó. Vamos assinalá-lo aqui. Tá vendo? Esse retângulo aqui, rotacionado em torno desse eixo, ele gera esse cilindro. E o cilindro circular oblíquo é aquele que apresenta as geradrizes oblíquas em relação aos planos da base. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma geratriz desse cilindro. Ela é oblíqua ao plano da base, enquanto que aqui uma geratriz qualquer é perpendicular ao plano da base. A gente já viu que no cilindro oblíquo a altura é menor do que o seu eixo. Um cilindro equilátero é um cilindro de revolução, portanto um cilindro reto, cuja seção meridiana é um quadrado. Então observa aqui essa seção meridiana que está passando lá por dentro do cilindro, né? Porque esse plano está interceptando o cilindro nos centros das suas bases.
essa seção meridiana aqui é um quadrado. Aqui perpendicular, ó, ele está aqui em pé lá dentro do cilindro. Se essa seção meridiana é um quadrado, então é porque esse lado é igual a esse lado aqui. Só que esse lado aqui é a altura. E isso aqui é o diâmetro da circunferência da base. Portanto, num cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro da base, ou seja, a altura é igual ao dobro do raio. A área. Bom, a gente já sabe que a base do cilindro é um círculo. A gente já sabe a diferença entre círculo e circunferência. A circunferência é o contorno. O círculo é toda essa superfície, né? E aí a gente tem um raio, e aí a área da base vai ser a área do círculo da base, que já tem que estar no sangue, que a área do círculo, de um círculo qualquer, é π vezes r ao quadrado, enquanto que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. A área lateral é a área da superfície lateral. Superfície essa que, quando planificada, gera um retângulo, cuja base é o comprimento do círculo da base. Como assim? Olha só, deixa eu colocar aqui primeiro esse desenho. Olha, aqui a gente tem um cilindro. Imagina que a gente pegasse uma tesoura, cortasse aqui essa base, esse círculo da base, e cortasse aqui também esse outro círculo da base, como se a gente abrisse aquele cilindro, né, cortando primeiro a tampa e a base dele, né, a base inferior. E aí a gente também recortasse aqui, ó, por uma geratriz. Quando a gente abrir essa superfície lateral, ela vai dar esse retângulo aqui. Retângulo esse cuja altura, olha só, a altura desse retângulo, na verdade, é a altura desse cilindro. E a base desse retângulo, deixa eu marcar aqui, olha aqui, a base desse retângulo ela nada mais é do que o comprimento dessa circunferência. Porque essa lateral aqui, quando a gente enrolar, ela vai se sobrepor a essa base. Então, esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência. E o comprimento dessa circunferência, a gente sabe que é 2πr. Então, ó, a superfície lateral, que é isso aqui, planificado, esse retângulo aqui planificado, isso aqui é essa superfície lateral aqui, ó. É que está indo lá para trás. E essa lateral planificada, então, dá esse retângulo, cuja base é o comprimento da circunferência, que é 2πr, e cuja altura é h. Então, essa área lateral vai ser a área do retângulo. A base dele, que é 2πr, vezes a altura dele, que é h. Então, vamos voltar lá. Então, olha, a área lateral planificada gera um retângulo, cuja base é o comprimento do círculo da base. Então, a área lateral vai ser 2πr, que é o comprimento do círculo, vezes a altura. A área total, o nome está dizendo, a área total, ou seja, é a soma da área lateral com a área das duas bases. Então, vai ser a área lateral, que é 2πr vezes h, mais 2 vezes a área da base, que é π vezes r ao quadrado. Volume. O volume do cilindro é a mesma linha de raciocínio do volume de qualquer prisma. A gente pode pensar que o cilindro ele é gerado pelo empilhamento da base, do círculo da base. Então, a gente vai ter que o volume do cilindro vai ser o círculo da base que foi empilhado quantas vezes? Uma quantidade de vezes igual à altura. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, que é a área do círculo, vezes a altura do cilindro. Portanto, o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes h. E aí vamos a um exercício. Em um cilindro circular reto, de altura 7, então vamos anotar aqui, altura 7 centímetros, raio da base 4 centímetros. Calcular primeiro a área B de uma base. Bom, a área B de uma base vai ser π vezes r ao quadrado. Portanto, π vezes 4 ao quadrado, que dá 16. Isso vai dar 16 π centímetros quadrados. Resposta da letra A. Letra B. A área lateral a C
essa lateral, quando planificada, ela dá um retângulo, cuja altura é a altura do cilindro, que é 7, e cuja base é o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, que é 4. Ou seja, essa base aqui vai dar 8π. Como a gente quer essa área vai ser base vezes altura. Então, essa área lateral vai ser 7 vezes 8π, que vai dar 56π centímetros quadrados. A área total. A área total, o cilindro tem duas bases. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Portanto, 2 vezes a área da base, que é o 16π, mais a área lateral, que é 56π. Isso vai dar 32π mais 56π, que é 88π centímetros quadrados. Essa é a área total. E na letra D, a área de uma seção meridiana. A área de uma seção meridiana, a gente pensar assim, ó, tem aqui o cilindro, uma seção meridiana é isso aqui, ó. A gente interceptar, a gente cortar esse cilindro aqui por um plano, passando pelos centros das bases. Então, a seção meridiana vai dar esse retângulo aqui, ó. Retângulo esse, cuja base é o diâmetro do círculo da base, né? O círculo da base tem raio 4, então essa base aqui dele é 8 centímetros. E essa altura é a altura do cilindro, que é 7 centímetros. Então, essa área vai ser 8 vezes 7, 56 centímetros quadrados. Entendeu? A área da seção meridiana é a área do retângulo, ó, desse retângulo que está aqui dentro desse cilindro, certo? Bom, aí outro exercício. A área lateral de um cilindro equilátero. Vamos fazer aqui o nosso cilindro. Um cilindro equilátero é um cilindro no qual a altura é igual ao diâmetro da base. É muito difícil desenhar com essa mesa digitalizadora, então vocês me desculpem aí o desenho. Mas então, olha só, essa altura aqui do cilindro, que eu vou chamar de H, é igual ao dobro do raio do círculo da base. É igual a isso aqui. Esse é um cilindro equilátero. E aí a área lateral dele é 100π centímetros quadrados. Calcular a área total desse cilindro. Se a gente já tem a área lateral, para a gente achar a área total, a gente precisa da área da base. E a gente sabe que a área da base é π vezes r ao quadrado, né? Porque aí a área total, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, π vezes r ao quadrado. Só que para a gente encontrar a área da base, a gente precisa do raio, né? E para a gente fazer o raio, a gente vai ter que usar essa informação de que a área lateral é 100π. Só que esse cilindro aqui, se a gente planificar essa lateral dele, ó, imagina que a gente vem aqui e corte isso. Se a gente planificar, essa lateral vai gerar um retângulo. Isso aqui vai gerar um retângulo, cuja altura é o 2R e cuja base é o comprimento dessa circunferência aqui da base. A base é o comprimento dessa circunferência. Se a base é o comprimento da circunferência, então a base é 2πr. Então, ó, essa área lateral, que é 100π, que foi dado no problema, é a base, que é do retângulo, que é 2πr, vezes a altura desse retângulo, que é 2r. Daí, eu vou voltar lá para a caneta azul. Isso aqui vai dar 100π igual 2πr vezes 2r vai dar 4πr ao quadrado. Daí a gente quer encontrar o r, então vamos passar o 4π para cá dividindo.
vai ficar r ao quadrado igual a 100π dividido por 4π. Corto π com π, 100 dividido por 4 vai dar 25. Então, r seria mais ou menos raiz quadrada de 25. Mas claro que o raio não pode ser negativo. Então, r vai ser 5 centímetros. Agora, a gente consegue encontrar a área da base. A área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado. Portanto, π vezes 25, que vai dar 25π centímetros quadrados, porque é a área. Então, a área total, que é o que o problema pede, vai ser 2 vezes a área da base, né? Porque o cilindro tem 2 bases, mais a área lateral que foi dada, que é 100π. Então, isso fica 2 vezes 25π dá 50π, mais 100π, 150π centímetros quadrados. Certo? Vamos para outra. Um cilindro equilátero tem 6 decímetros de altura. Bom, se esse cilindro é equilátero, vamos desenhar aqui o nosso cilindro. Se esse cilindro é equilátero, quer dizer que a seção meridiana dele vai ser um quadrado. Isso aqui, ó, é um quadrado. E o problema já me diz que ele tem 6 decímetros de altura. Então, é porque aqui na base também é 6 decímetros, porque isso é um quadrado. Se na base eu tenho 6 decímetros, então é porque o raio do círculo da base é 3 decímetros. Calcule o raio da base. Já foi, letra A, 3 decímetros. A área de uma base. A área de uma base vai ser π vezes r ao quadrado. Então, 9π decímetros quadrados. Resposta da letra B. Depois, letra C, a área lateral. Essa lateral aqui, se a gente planificar, a gente vai ter um retângulo, cuja altura já está aqui marcado, 6 decímetros, e cuja base é o comprimento dessa circunferência aqui da base. Portanto, essa base aqui vai ser 2π vezes r. Só que o r a gente já tem. A gente já sabe que o r é 3. Então, vai ficar assim, ó. A área lateral vai ser, aqui a base é 2π vezes o raio, que é 3, né? Base vezes a altura, que é 6. Isso vai dar 2 vezes 3, dá 6 vezes 6, 36π decímetros quadrados. Isso é a área lateral. E, finalmente, a área total vai ser 2 vezes a área da base, que a gente já calculou, que é 9π decímetros quadrados, mais a área lateral, que a gente também calculou, que é 36π decímetros quadrados. Vai ficar 18π mais 36π, que vai dar 46,54π decímetros quadrados. Então, a resposta da letra D, 54π decímetros quadrados. Agora, um cilindro circular reto de raio da base 10 centímetros, então vou marcar aqui, fazer em outra cor. O raio da base é 10 centímetros, possui uma seção meridiana equivalente a uma das suas bases. O que quer dizer uma seção meridiana equivalente a uma das suas bases? Ser equivalente quer dizer que tem a mesma área. Ou seja, quando eu tenho aqui o cilindro, a seção meridiana é isso aqui, ó. É interceptar o cilindro por um plano que passa pelos centros dos círculos das bases. Aí isso aqui vai dar um retângulo.
né? Se esse cilindro fosse equilátero, isso daria um quadrado. Aqui dá um redão. E o problema me diz que o raio da base, tá aqui, é 10. O que quer dizer, então, que essa base toda, aliás, eu vou até apagar esse 10 porque ele já está escrito ali, vou colocar direto a medida da base toda. Essa base toda, então, é 20 centímetros. E aí diz que a seção meridiana equivale a uma das suas bases, ou seja, essa seção meridiana aqui, esse retângulo, tem a mesma área que uma das suas bases. Então, vamos encontrar a área de uma das suas bases. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, portanto, 100 π centímetros quadrados. E essa seção meridiana, então, também mede 100 π centímetros quadrados. A gente não sabe qual é a altura do cilindro, então vamos chamar de H. E aí a área da seção meridiana vai ser 20, que é a base, vezes H, que é a altura. Isso tem que ser igual a 100 π. Daí a gente vai ter que H é 100 π dividido por 20. Ou seja, H vai ser 10 por 2 vai dar 5 π centímetros. A pergunta é, qual a área lateral desse cilindro? Aí a área lateral, quando a gente planificar esse cilindro, a planificação desse cilindro vai dar um retângulo, cuja altura é a mesma altura do cilindro, que é 5 π, que a gente achou, e cuja base é o comprimento da circunferência da base. O comprimento da circunferência da base é 2π vezes o raio, que é 10. Ou seja, o comprimento da circunferência da base é 20π. Então, essa área lateral vai ser a base, que é 20π, vezes a altura, que é 5π. Isso vai dar 100 π ao quadrado centímetros quadrados. Bom, aí com isso a gente encerra a nossa parte da matéria de cilindros.